Salve, salve, queridos amigos, muita luz, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Quero aqui saudar todos os nossos amigos, companheiros da confraternização espírita baiana e agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez compartilhando com vocês algumas ideias a respeito da nossa doutrina, da nossa grande e abençoada doutrina, e, sobretudo, de assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia, né? Com a nossa vida cotidiana, com as coisas que acontecem conosco e com esse cenário que a gente presencia hoje, que nós estamos verificando, né? De um modo geral, a humanidade tem vivido momentos bem tumultuados, pessoas em desalinho, temos aí grandes crises existenciais sendo apresentadas à sociedade de um modo geral, e os temas que estão relacionados a essas problemáticas são sempre temas importantes que cabe aqui alguns minutos da nossa digressão. Portanto, eu agradeço a oportunidade e desde já manifesto aqui o meu mais imenso respeito e carinho por todos vocês. Mas a questão dos nossos adversários, os nossos adversários gratuitos, eles se apresentam como algo dispensável, decididamente. Né? A Terra já possui tantos problemas. Nós vivemos aqui diante de tantas dificuldades, já tivemos nos nossos atavismos, no passado, nós já tivemos tantas dificuldades com a nossa existência que falar a respeito disso, criar mais problemas de forma desnecessária, fica parecendo uma coisa assim meio ilógica, meio que foge à nossa normalidade mental. Se alguém chegar de fora, um extraterrestre, chegar aqui e perguntar por que, que a gente cria tanto problema uns com os outros, a gente talvez não sabe explicar e ele também não vai entender porque, ao invés de vivermos pacificamente, ordeiramente, fraternalmente, de maneira harmônica, a gente vive de maneira tão assim, né, em distonias diárias e cotidianas que fazem parte do nosso dia a dia e parece até que isso é a nossa normalidade. Aliás, essa palavra, normalidade, ela precisa ser trabalhada para que a gente possa compreender o que é normal. Né? Quando a gente fala a respeito de normalidade, a gente tem a ideia que normalidade é alguma coisa que está em conformidade. Está em conformidade. E está em conformidade com um padrão. Né? Então, a normalidade é uma conformidade a um padrão. De forma natural, a palavra normal vem de norma, e norma é uma medida estatística. É uma medida que virou depois procedimentos, que virou conduta, mas ela também indica uma medida de quantidade, é uma disposição de quantidades em torno da média, dado uma determinada sequência de números. Portanto, a curva normal ela se assemelha a uma corcunda de um camelo. Ela é uma curva que ela tem o ápice, que é em cima da média, e tem um algo de um lado e um algo do outro. Essa dispersão em torno da média vai representar, então, a grande massa, ou talvez a maioria das pessoas, dos elementos, melhor dizendo, que correspondem àquela média, que estão mais aproximados daquela média. Então, estamos falando que normalidade tem a ver com quantidade e não com qualidade, ou seja, o padrão é qualitativo do ponto de vista de uma indicação, mas a normalidade significa que aquele padrão é adotado por uma quantidade grande de pessoas. Por isso, quando nós falamos que uma pessoa é normal, nós queremos dizer que uma pessoa vive normalmente de acordo com os padrões que foram estabelecidos para ela, nada mais do que isso. Esses padrões podem ser os mais arrazoados possível, podem ser os mais estranhos o possível, mas eles são padrões que nós chamamos de normalidade. Por isso é que a normalidade, se ela não for algo instigante para o desenvolvimento, para um processo de evolução, ela pode ser adoecedora, ela pode ser patológica. A normalidade, como se diz, né? Como diz Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil, num livro chamado Normose e a Doença da Normalidade, a normose é uma doença provocada pelo fato de que as pessoas aderem aos padrões sociais
que estão em vigência e que eles são patológicos, eles são componentes da etiogenia da grande maioria dos nossos males sociais. Então, estamos falando sim de uma sociedade que é confusa nos seus aspectos constituintes dos seus padrões comportamentais. E estamos falando também de pessoas que não conseguem melhorar isso, porque estão tão envolvidas com essas referências que não conseguem enxergar a vida fora delas. A vida fora delas passa a ser algo imaginativo, algo transcendental, lúdico, que não corresponde à verdade e que deve ser tratado apenas de maneira sectária por pessoas anormais, que são aquelas pessoas que não estão na normalidade, né? Então, quando se fala ou se usa termos como anômalos, anormais, fora da normalidade, está se falando justamente disso, daquilo que ocorre fora do que é cotidiano. Né? Então, não tem nada de qualidade dizer que uma coisa é normal, está dizendo apenas que uma coisa é aquilo que ocorre de forma mais regular. Então, a normalidade social hoje nos leva a termos a necessidade da colocação, da expressão do ser. Nós estamos fora do anonimato. Então, isso foi um grande avanço do ponto de vista social, porque no passado não havia como uma pessoa expressar a sua voz fora de um espaço que lhe concedesse o direito de falar. Então, o populacho, a massa, a grande massa, eles até podiam pensar coisas, mas não tinham canais de verbalização nem de expressão das suas ideias. Não existia possibilidade. Muito lá atrás, o livro não era um veículo possível. Não existiam outros recursos de comunicação, rádio, telex, telégrafo, internet, nada disso. Então, e ainda havia um cerceamento político impositivo da liberdade de expressão. Então as pessoas não podiam simplesmente falar. Então, até mesmo ligado aos atavismos e aos costumes, né, mais assim, ligados à religião, conectados a um padrão moral extremamente rigoroso, as pessoas eram instadas a aceitarem aquela normalidade sem reclamar. E é claro que o sem reclamar significa apenas uma externalização de algo que pode estar dentro dessa pessoa lhe corroendo as vísceras. Ou seja, o fato de as pessoas antigamente não reclamarem tanto, não se exporem tanto, não falarem tanto, não terem as suas opiniões colocadas no campo da observação, é simplesmente porque eles não tinham como fazer, eles tinham vontade de fazer, eles tinham necessidade de fazer. Quando Sigmund Freud estuda essa questão da cultura que é impositiva do ponto de vista dos padrões que vão estabelecer a normalidade, ele diz que podemos ter aí alguns comportamentos em função justamente dessa adoção aos padrões que foram estabelecidos. Bom, primeiro nós podemos ser aqueles adesos, aqueles que estão completamente vinculados ao padrão cultural e, portanto, somos os entusiastas, somos aqueles que vamos propalar as ideias, vamos divulgar as ideias, defendê-las até a morte, se for necessário. Então, esse é um padrão extremamente tranquilo para quem impõe um determinado tipo de comportamento social, porque não vai ter problema com essas pessoas. Ao contrário, ele fez esse proselitismo aí em uma etapa anterior, a pessoa se convenceu de que aquilo era legal, assumiu essa camisa, passou a vestir isso de uma forma ordinária e é o que temos para hoje. A pessoa vive nesse mundo mental. É, o segundo comportamento é um comportamento de uma espécie de anedonia. A pessoa não se movimenta, tanto faz. Sabe o Neutrox? Antigamente tinha um condicionador de cabelo chamado Neutrox. É uma pessoa neutra, uma pessoa que não tem opinião, ele não tanto faz, pode ser assim, pode ser de outro jeito. Não tem a menor importância, o menor significado, nada disso. Aquilo ali simplesmente está apresentando para a pessoa uma normalidade que ele aceita e não reclama. Então essas pessoas também não são problema porque eles não são questionadores, eles não são subversivos, eles não vão atuar contra a cultura. Mas existe um terceiro. O terceiro é aquele que não aceita. E o que não aceita
ele reclama. O que não aceita, ele tende a reivindicar direitos, a dizer que não está correto, a dizer que não é desse jeito. Tudo isso porque não há uma uniformidade naquilo que nós chamamos de modelos mentais. Os modelos mentais, eles são formas de pensamento. Não são formas de pensamento como a gente concebe do ponto de vista da espiritualidade, aquele negócio que você projeta no campo extrafísico um mapa daquilo que você pensou. Não é disso que nós estamos falando. A projeção, o mapa, né, essa figura desse modelo mental, é uma forma como a pessoa pensa, é a maneira como ela pensa, é a lógica do seu pensamento. Então imagine que você tem, por exemplo, um circuito elétrico, que você tem um fio que conecta em uma peça, que conecta em outra peça, que conecta em outra peça. Aí você tem um outro circuito elétrico que tem um fio que conecta numa peça diferente, que vai para outra peça diferente. Então, são circuitos diferentes. E, claro, o comportamento da energia nesses dois circuitos será diferente. A energia vai fluir num circuito e vai dar um resultado final. A energia vai fluir no outro circuito e vai dar um outro resultado diferente. Por quê? Porque os circuitos são diferentes. No cérebro, os circuitos correspondem os mapas neurais, que são as conexões entre os neurônios através da relação aprendida de estímulo e resposta. Então você tem uma conexão, que é um circuito, uma espécie de placa de circuito impresso, aonde a energia do pensamento vai fluir por esses canais prioritariamente. Não quer dizer que o cérebro seja como uma placa de circuito impresso que sempre vai produzir aquele efeito. Não, o cérebro pode chegar num determinado momento, o sujeito tem um insight, o sujeito tem um input diferente, uma informação nova, e ele pode, no meio do caminho, mudar a forma do encaminhamento do modelo da energia mental. Então, isso vai fazer com que ele pense diferente naquele momento, em função de uma nova circunstância que se apresentou. Mas quanto mais recorrente é o modelo mental, mais sistemático e mais arraigado nesse modelo mental estará a pessoa. Ele vai ficar preso ali. E para sair disso é uma dificuldade imensa. A gente chama essas pessoas de cabeça dura, né? São os cabeça dura. O cabeça dura, na verdade, ele aprendeu, ele tem uma mundividência, né, uma ideia de mundo, e ele acha que o mundo é isso, e ele tem que viver essa realidade o tempo todo. Ele tem que viver essa realidade o tempo todo. Isso para ele é o que vai fazer com que ele construa a sua ideia de mundo e que ele passe essa ideia de mundo para o outro. Né? Isso é uma questão que a gente observa, né, dentro do comportamento humano. Bom, mas observe também que o que vai mapear esse desenho, o que vai desenhar esse modelo mental, são as experiências que o sujeito tem na vida, os aprendizados. E como nós somos seres complexos, também, claro, as nossas heranças de outras encarnações que compõem o nosso mapa mental. Todo o acervo mental, valores, aquilo que a gente dá importância, né? Aquilo que é o que a gente aprende, o tipo de cultura que a gente absorve, o tipo de leitura que a gente faz, o tipo de exercício para desenvolvimento das faculdades mentais que nós empreendemos, tudo isso vai representar, dentro da nossa construção, o resultado final será o mapa mental ou o nosso modelo mental, mindset, como queiram falar. Então, esse modelo mental ele vai ordenar prioritariamente as nossas decisões, ele vai ser o guia orientado dessa nossa decisão. Então, na sociedade, à medida em que ela vai mudando os seus padrões, é natural que as gerações seguintes elas venham apresentando novos modelos mentais, porque o nível dos inputs, os impactos das informações vão sendo modificados. Então, não se pode, hipótese alguma, fazer qualquer comparação entre uma criança no século XXI, o nível de impacto que ela possui, que ela tem de informação dada pelos diversos canais, e uma criança do século XIX. É absurdamente a diferença. Uma criança do século XIX ela pautava o seu desenvolvimento pela escassez absoluta de informação, com muitas referências de cultura, porque era o que havia naquela época, muita cultura, muitos padrões morais,
mas do ponto de vista de estímulos outros, fora da cultura, que levassem a um processo de disrupção, que é a quebra do modelo cultural, não havia. E hoje é o contrário. Hoje, em qualquer lugar que a gente vá, um livro, uma informação, um site, uma música, qualquer coisa pode nos conduzir a um modelo disruptivo do pensamento. O modelo disruptivo do pensamento é aquele modelo que segue uma lógica completamente diferente daquela que é a ordenada, a normal. Ela é a ordem que quebra o ciclo das coisas. Uma espécie de, uma espécie de movimento frenético acontece na sociedade moderna porque ela não tem exatamente uma mudança paradigmática conforme foi imaginado por Thomas Kuhn. Hoje, nós temos uma mudança paradigmática constante, é muito rápido o processo, os ciclos são muito rápidos, existe ainda a questão do paradigma, mas é uma questão plural, ou seja, ao mesmo tempo, se é que é possível dizer isso, nós temos diversos níveis paradigmáticos que estão sendo modificados. Alguns ainda com certo grau de conservação, outros avançados na sua destruição, porque uma característica do mundo pós-moderno é o seu caráter de ser um mundo, uma realidade liquefeita, como vai dizer Zygmunt Bauman. Tudo é líquido demais, tudo é muito solto, não tem aquela coisa rígida. Então é difícil você estabelecer uma regra, um modus vivendi assim que esteja dentro de uma conformidade normal. Hoje o normal é não ter norma. Hoje o normal é ser aberto a tudo que seja diferente. Então isso é um padrão impositivo, que também é impositivo, tudo é impositivo do ponto de vista cultural, de uma cultura que achou melhor, de repente, ser assim, anárquico o processo. Só que nós não somos assim. Nós não funcionamos de maneira anárquica. Nós temos referenciais, guias que estão nos colocando, de certa forma, no sentido da nossa evolução. Nós somos seres teotrópicos. O espírito ele tem dentro de si a vocação da evolução. Ele desenvolve naturalmente esse processo por conta da sua essência, que é uma essência de evolução. Portanto, ele necessita de referências para que ele possa elaborar melhor, aprimorar melhor o seu conhecimento, baseado em valores, em vias que estão mais afeitas àquela construção e não outra. Porque o sujeito que vai e tem 200 referências na frente dele e ele não sabe qual das 200 ele vai aceitar, ele tem muita dificuldade de andar. Essa é uma característica do mundo pós-moderno, do mundo líquido. A indecisão. São tantas as opções que o sujeito não sabe o que escolher. O sujeito vai no supermercado, tem lá 800 tipos de biscoito de chocolate com a capa azul e preta. Ele não sabe com qual ele vai escolher, se é o da marca A, da marca B, se é o que tem glúten, se não tem glúten, se tem açúcar, se não tem. Ele não sabe, porque é muita opção. E vai que ele pega uma e aquela é desvantajosa em relação ao outro, porque o preço, porque a relação custo. A cabeça não funciona corretamente. Então, o shampoo, os canais da televisão, os automóveis, as decisões são tantas que elas são tipicamente equivalentes ao nosso processo de seleção do que a gente vai ler numa rede social. Porque você pega uma rede social, pega o dedinho ali e fica correndo, 200 informações por segundo. Então você está passando aquelas informações, nenhuma delas está se fixando, exceto alguma imagem que vai te chamar a atenção e mesmo assim o tempo de retenção é muito baixo. Então, essa live, por exemplo, que nós estamos falando com vocês aqui, ela tem um tempo de duração. Mas a grande maioria das pessoas que vão assistir essa live não ficarão o tempo integral. Elas vão assistir em termos de 15, de 20, 25 minutos, se muito. Por quê? Porque esse modelo novo leva as pessoas a serem muito rápidas assim no seu processo. A fixação da atenção, porque são muitas escolhas. Aí, se a pessoa ficar numa coisa só, de repente ela pode ter aquela sensação de que ela está perdendo tempo, de que tem outra coisa mais importante para ver, que tem o filme, que tem a série. Então, isso no cérebro é um desastre. Para quem quer atenção, para quem quer foco, para quem quer determinação, essa maneira como nós estamos construindo a nossa mundividência e a nossa mundivivência é extremamente complexa. Muito mais
do que no passado, embora no passado tivéssemos menos estímulos e menos informações. Então, a partir desse lugar, nós encontramos uma outra característica importante, que foi uma mudança bem importante e bem significativa na sociedade ao longo dos anos, principalmente nas últimas décadas, que foi a chegada de um protagonismo daquele do oculto, do que era antes um anônimo. Hoje, qualquer pessoa pode botar a sua cara numa rede social e falar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, opinar sobre tudo, falar sobre de parto de vaca, atracação de navio, a pessoa fala tudo. Por quê? Porque é tudo superficial. Não existe a necessidade do aprofundamento, existe a necessidade da imagem. É uma cultura midiática. Por quê? Porque é uma cultura de valoração, é uma cultura de reputação. Então, a reputação vale mais do que o conteúdo. Não importa se você vai aparecer na rede social sem camisa, plantando bananeira, ou comendo 150 bananas, não faz a menor diferença isso. Contanto que você tenha 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, que você seja uma pessoa influente, né, que diz os influencers. Esses influencers, a grande maioria, eles têm um nível cultural muito baixo, eles têm um nível escolar muito baixo, são pessoas comunicativas, são pessoas inteligentes, têm outros graus de inteligência que muitas pessoas não têm, senão eles não teriam o sucesso que têm, e eles conseguem arregimentar pessoas dentro deste mundo das distrações para que essas pessoas possam chegar nesse lugar, possam chegar e prestar atenção neles, valorar, e eles ganham muito dinheiro com isso. Então a sociedade valoriza pecuniariamente aqueles que estão dentro dessa nova, vou usar uma linguagem assim, bem da cultura, dessa vibe, dessa vibração, dessa coisa, desse modelo novo de vida. As pessoas estão, assim, claro, adaptadas a viverem, e quem não está vivendo esse modelo glamouroso está tentando. E aí você vê pessoas falando de tudo, sabe, dando explicação. Oi, minha gente, bom dia, eu vim aqui para dizer que hoje eu vou tomar um café. Ninguém quer saber do café da pessoa, porque essa pessoa acha que quer. E, eventualmente, como antigamente se dizia, né, o fenômeno da cauda longa, que inclusive tem um livro que fala sobre isso, que é a coisa de você, dentro de um universo tão grande como é o universo da internet, pode ser que tenha alguém interessado no seu café da manhã, pode ser que tenha 1.000 pessoas interessadas no seu, e pode ser que tenha 1 milhão de pessoas interessadas no seu café da manhã. Isso vai depender muito do acesso da sua rede, de como você consegue fazer isso acontecer. E nesse rol de opiniões e na questão das discussões, acontecem muitas polêmicas, acontecem muitas discussões e, eventualmente, as chamadas tretas, né? Estão aí o tempo inteiro. A mídia se alimentando delas, falando que fulano falou mal do cicrano, e a coisa vai tomando um rumo imenso. O que isso tem de novo? É, isso tem de novo porque, na verdade, é um agravamento de algo que já existe do ponto de vista social. Nós precisamos desses problemas para evoluir, por incrível que pareça. Você vai dizer assim, mas Paulo, isso poderia ser diferente? Porque o nosso modelo é meio estranho assim mesmo. A consciência, ela trabalha pelos seus opostos. A consciência trabalha em cima daquilo que é contrário ao que você está eventualmente vendo de ordinário. Então, vou dar um exemplo. Você só consegue identificar uma tonalidade porque naquele momento a cor que é predominante muda. Então, quando você vem num padrão de cor e aí de repente aparece um outro padrão de cor, naquela transição você sabe que houve um corte. Então você aprende sobre aquilo no momento em que o limite do que é observado se apresenta. Porque se não houvesse um limite, nós não aprenderíamos, ficaríamos naquela ideia, aquela monotonia mental. Não haveria um aprendizado se não houvesse o diverso. O diverso
é o som que ensina sobre o silêncio que ensina sobre o som, é a noite que explica sobre o dia, não é? São as cores que vão explicando umas sobre as outras. Então, são esses aparentes opostos que vão fazendo com que a consciência preste atenção e, em prestando atenção, ela desperte para essas novas possibilidades. Então, o nosso aprendizado é feito baseado em aquilo que não é o que a gente normalmente pensa, aquilo que normalmente a gente quer. E isso é legal do ponto de vista do aprendizado, porque se você observa o diverso e você observa o verso, e a consciência sendo algo capaz de optar dentro de uma equação valorativa qual desses dois modelos será o mais adequado, você pode aprender aqui a absorver ou trazer para o seu mundo mental algo de maior valor do que aquela que era aquela ideia precedente. Então, se eu de repente penso uma coisa sobre o mundo e eu leio alguma coisa que me traz uma visão diferente, disruptiva em relação ao meu modelo, mas que eu vou entender que isso é melhor do que o que eu tinha, eu aprendo, pego aquilo, boto para mim e o outro eu vou descartando, total, parcial, enfim, dentro do meu grau de assimilação e do meu grau de aprendizado. A consciência vai se trabalhando, a gente vai aprendendo porque nós vamos vendo no mundo os anteparos que são despertamentos da consciência. Então, do ponto de vista social, não existe nada mais criativo do que um ser humano para nos colocar os anteparos. Então, o ser humano está o tempo inteiro em uma relação com o outro, e essa relação ela é uma relação de necessidades, de projeções, de falências, de carências e de completações, e isso é o que acontece o tempo inteiro. Ninguém faz uma relação com outro ser humano de maneira despretensiosa, sempre existe uma motivação. Essa motivação pode ser altruísta e pode ser extremamente egoísta. Mas ela existe ali uma relação, ou seja, nós estamos ali convivendo e analisando os mínimos detalhes. Pierre Weil diz, no livro chamado O Corpo Fala, que no momento em que a gente está diante do outro, nosso aparelho psíquico ele consegue captar 10.000 bits. Um bit é um sinal. 10.000 sinais nós podemos observar no rosto, nas expressões físicas, no comportamento da pessoa, a gente observa. Então, esses 10.000 bits são informações importantes para que a gente possa saber se a pessoa está prestando atenção, se a pessoa está aceitando o que eu estou falando, se ela está me julgando, se ela está me ridicularizando, se ela está me botando para baixo, se não está me botando para cima. Esse tipo de coisa que a gente normalmente vê nas nossas relações, isso é o que dá para perceber. Se uma pessoa de repente me olha de cima a baixo, eu vou começar a ter algum pensamento em relação a isso. Mas não é só isso. É porque esse estímulo que essa pessoa nos dá vai despertar dentro do meu mundo psíquico, vai despertar um laboratório de possibilidades de interpretação desse sinal. Eu vou tentar entender isso de diversas maneiras. O que essa pessoa está pensando? E aí eu começo a elaborar aquilo lá e vou chegar nas minhas dores, que são aquilo que me levam, as coisas que me levam a tomar atitudes drásticas, às vezes atitudes nervosas, e com isso vamos criando esses antagonismos entre as pessoas, porque de parte um me provoca, acessa no meu mundo psíquico aquilo que é, de certa forma, algo que não está bem elaborado, que não está bom, eu vou reagir como uma defesa do meu aparelho psíquico, porque quando a gente se sente agredido, a gente reage. Não é? Isso é natural no reino animal. A questão é que nossa agressão, para além da agressão física, que essa é objetiva, concreta e não tem o que discutir, aquela que é subjetiva são as mais cotidianas, são as mais ordinárias, que nós encontramos o tempo inteiro. É na fila de um supermercado, é num caixa, é no balcão, é no atendimento de um serviço, é no trânsito. Esse daí é o campeão dos conflitos. Então, em todos esses lugares, nós somos experimentados para poder justamente pensar o quanto nós já conseguimos mapear no nosso mundo interior as feridas que estão abertas no nosso psiquismo. A escola é vasta, é absurdamente imensa, porque o ego,
olhando aqui do ponto de vista do que nos diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles e os profissionais dessa área, o ego não tem competência para enxergar a si mesmo, ele não consegue, ele não vê, ele tem que projetar no outro, ele tem que ver lá na parede aquilo que eventualmente pode ser seu, e ele vai aceitar aquilo ou não, porque normalmente ele nega, ele projeta para negar. E se o indivíduo que é o protagonista da sua própria vivência, ele entende isso, no momento em que ele sente a dor fustigando o seu mundo íntimo, ele para e respira antes de reagir, para poder fazer uma análise no seu campo psíquico para entender por que aquela dor dói. Se a gente fizesse isso, a gente aprendia tanto. É por isso que Allan Kardec, de forma genial, colocou a lei de progresso não depois da lei de destruição, que seria natural, tudo se destrói para progredir. Ele colocou depois da lei de sociedade, ou seja, depois da destruição vem a sociedade, depois da sociedade vem o progresso. Então observe que o progresso ele vai existir no momento que nós estamos conjuntamente aqui vivendo, porque isolados nós estiolamos, embrutecemos, nós precisamos da convivência do outro, eu preciso que o outro me traga o referencial. Então, é importantíssimo que nós vivamos em sociedade e é importante que essas pessoas se coloquem diante de nós. O que nós estamos vendo hoje? Um aumento significativo desse potencial, de estímulos para que nós possamos fazer análise. Porque nós estamos ainda preocupados em um processo da beligerância, nós estamos indo para o campo de batalha. Nós estamos, de repente, alguém me provoca, eu respondo, o outro responde, e aquilo vai crescendo, vai virando aquela coisa enorme, vai virando uma mágoa sem fim, que envolve questão política, por exemplo. Isso aí eu nem falo mais, porque isso é uma coisa tão superficial, tão rasteira, mas ao mesmo tempo pedagógica, porque está nos ensinando sobre a tolerância, sobre conviver com as diferenças, sobre compreender o diverso. Isso tudo está nos ensinando. A gente que não está, talvez, não esteja ainda aprendendo, mas nós precisamos entender que há níveis evolutivos diferentes, pessoas que vão compreender melhor determinadas lições, outras que vão compreender de forma mais equivocada, mas nós todos nesse grande caldeirão, nesse grande laboratório de almas, nós estamos todos aqui aprendendo a sermos melhores, evoluirmos, ganharmos mais uma aptidão nessa ou naquela área em função desses aprendizados sociais que são extremamente importantes. Então, nós não estamos vivendo, perceba, uma degradação no processo evolutivo porque estamos mudando apenas a forma de estimular as nossas almas. O que está faltando? Está faltando a reflexão. Porque nós, enquanto esses seres que vivemos de maneira automatizada, vamos dizer assim, né, o tempo inteiro, a gente não pensa nas coisas, a gente vai reagindo, 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 é como se a gente estivesse no mato com um facão na mão e a nossa missão é arrancar toco, arrancar os galhos que estão pela frente, sem saber o caminho, sem saber para onde a gente vai. É arrancando o toco sem saber para onde vai. É um esforço inaudito e, ao mesmo tempo, uma objetividade quase nenhuma. Porque a gente fica ali no esforço, 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 aí precisa morrer e ir para o plano espiritual, refletir, dizendo, gente, antes de caminhar, pensa para onde vai. E olha, tem essa opção, se for por aquela, podia ter ido por essa, a pessoa vai refletindo, volta para uma nova existência, aí continua arrancando toco, 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 daqui a pouco a pessoa vai. Chega uma hora que o espírito cansa de errar. E aí começa uma nova jornada dentro de um campo de experimentação que vai provocar ele bastante e ele vai então fazer esse desenvolvimento. As nossas condições sociais são as mais adequadas para os nossos desenvolvimentos particulares. Se nós estamos envolvidos numa região de conflito, é porque esse conflito, naquele momento, é importante para esse espírito. Ele não é um azarado, não existe azar nessa colocação palingenésica, exceto as de ordem moral que são criadas pelo próprio espírito, que nós não chamamos isso de azar, mas apenas de lei de causa e efeito, que faz parte da trajetória. A gente tropeça, cai, levanta, continua de novo, dói, passa ali um remédio, depois se recupera, vai ganhando aprendizado para não cair mais lá na frente. Então,
É a nossa trajetória. É isso que eu falo do ET. O ET não entenderia isso. Eu vou dizer, mas não seria mais lógico você sentar antes, respirar, pensar lá na frente, já sabe seu objetivo, e você vai construindo aqui, fazendo um plano evolutivo? Seria. Mas a gente não acredita no futuro, a gente acha que o futuro, uns ainda acham, uma altura dessa do campeonato, que o futuro é o nada, e a sociedade vai se apertando do ponto de vista materialista, vai criando essa ilusão de que pode desenhar o cosmos a partir do seu desejo, da sua fantasia subjetiva, e isso vai criando esse mundo todo cheio de confusão que a gente experimenta hoje. Mas é um mundo necessário, porque esse mundo vai nos fustigar, ele vai nos colocar numa situação tão difícil, que não vai ter jeito que o espírito continue errando desse jeito. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, não, não, peraí. Ó, esse tipo de coisa tem limite. Não dá. Assim também é demais também. Né? Eu tenho inteligência, eu tenho cultura, eu tenho capacidade, eu sei do modelo mental, eu sei como é que funciona, eu sei do espírito, sei da encarnação. Então, pronto, tem uma coisa diferente agora que eu preciso encaminhar minha vida de uma outra forma. Eu preciso fazer um projeto evolutivo, pessoal, singular. Eu preciso ter essas percepções construídas a partir da minha própria ideia. Então, esses inimigos que nós estamos fazendo, esses adversários gratuitos que nós estamos tendo no mundo, eles são gratuitos porque nós estamos afiando as nossas facas em cima de seres humanos. Nós estamos vomitando na sociedade as nossas imperfeições. Nós estamos botando para fora, quase que um movimento catártico, aquilo que nós não conseguimos ainda elaborar dentro de nós, e por isso o tempo inteiro. E potencializados. Olha, existe uma máxima, um aforismo que eu gosto muito, que diz que não existe coisa pior na existência do que um incompetente potencializado. Gente, isso é de um estrago, imagina? Você pega uma pessoa desqualificada moralmente, intelectualmente e dá poder para essa pessoa, o estrago dele é sem precedentes. Sem precedentes. Porque ele vai, na sua ignorância, achar que o mundo de todo mundo tem que ser igual ao mundinho dele de cabeça, e aí você já viu o tamanho do estrago. É por isso que essa alternância de poder existe tanto na Terra por conta disso. As pessoas alcançam determinados lugares, mas cometem tantos erros que elas são tiradas desse lugar, vem o outro, etc. A gente só vai resolver essa equação quando a gente parar um pouco para respirar e pensar o que a gente está fazendo da vida, por que a gente está aqui, para que a vida, a existência, essas questões ontológicas, essas questões essenciais precisam ser resolvidas. Do ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação cultural, do ponto de vista do estabelecimento das normas e procedimentos da sociedade, da própria cultura, que deve pautar o seu eixo em cima de padrões evolutivos, da ideia do nascimento de tudo isso a partir de Deus. Eu volto a dizer, insisto nessa questão, Deus precisa ser visto com os olhos da divindade, não com os olhos somente da teologia, porque os olhos da teologia são olhos da necessidade do carente. E os olhos da essencialidade de Deus, do ponto de vista da sua constituição na natureza, expandindo a natureza, indo além, né, os seus atributos e tudo mais, isso não pertence à teologia, não pertence à religião, porque antes que existisse a primeira religião no planeta, antes que o primeiro ser humano raciocinasse sobre a possibilidade, Deus já existia. Né? Então Deus não foi criado pela religião, não é uma fantasia. Então, por isso, nós precisamos pensar neste Deus como essência de todas as coisas e construir a finalidade da vida a partir das finalidades da própria criação. O que é o que o Espiritismo nos ensina a fazer quando ele diz que nós devemos estar em consonância com as leis divinas, quando estamos em harmonia com as leis divinas. Então, essa ideia de que o mundo está de cabeça para baixo, ele está, mas é a forma que a gente está encontrando, foi o tipo de professor que a gente elegeu para poder fustigar nossa mente. Hoje, é importante que a gente faça esse modelo de exposição para que a pessoa se veja ali, bater nos muros das negações e começar a refletir, pô, será que isso que eu estou dizendo é legal? Será que isso antes de eu pensar que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, antes de eu pensar nessa ideia derrotista
eu posso pensar um pouco se o que eu estou colocando aqui faz sentido, se o que eu estou dizendo realmente tem algum valor. É esse pensamento, que isso a gente vai aprendendo. Quantos erros a gente comete nessa estrada de comunicar, de dizer, de interagir, socialmente falando. Se a gente fizer uma análise da nossa vida pregressa, a gente vai ver quantos erros, né, quantas coisas equivocadas nós já fizemos. E hoje a gente não faz mais porque a gente aprende. A gente tomou uma cacetada ali, tomou uma pancada ali, e hoje a gente já sabe que não é esse o caminho. E por isso a gente caminha nessa direção. Então, esses adversários, eles são pessoas oportunas. Nós é que precisamos enxergá-los assim. Precisamos enxergar que essas pessoas que aparecem é aquele companheiro que chega e que cria problema, é um filho, é um pai, uma mãe que o desalinham com o filho, enfim, são tantas as possibilidades de termos essas coisas para que a gente possa pensar sobre a verdadeira essencialidade das relações. Uma coisa que precisa ser dita é que a gente desiste muito fácil do outro, porque quando o outro me fere, eu abandono, eu isolo e perco a relação, eu perco a minha oportunidade de superar. Então, se alguém me machucou, eu preciso desenvolver o meu perdão com essa pessoa, mas se eu abandonar essa pessoa, eu não vou fazer isso. Se alguém, de certa forma, me disse algo que me feriu, e eu isolo essa pessoa, eu jogo uma pedra nele e ficamos inimigos mortais, eu esqueço a possibilidade de amanhã ou depois incluí-lo nas minhas possibilidades de pensar que ele também pode ter razão em alguma coisa. E com isso agradecê-lo até mesmo por estar me trazendo um conteúdo novo que vai me aumentar a minha condição moral. Costuma-se dizer que os inimigos são os nossos melhores amigos porque são eles que pensam em nós o tempo inteiro. Os amigos não têm essa coisa de nos ajudar. Os amigos, eles têm essa coisa de nos acarinhar, porque eles são muito amorosos, eles querem que a gente fique bem, então os amigos passam a mão na cabeça, fique bem, é maravilhoso, tudo é certo. O inimigo não, ele não tem compromisso nenhum com a gente, então ele vai largando as coisas e a gente que se vire para poder assimilar e botar para dentro. Mas a comparação que a gente tem que fazer é a seguinte: você contratou um professor para te ensinar a correr uma corrida de obstáculos. Então, se você contratou uma pessoa e você precisa aprender a pular os obstáculos, é natural que essa pessoa coloque o obstáculo na sua frente, senão você não vai aprender, nunca. Então, se você tivesse alguém que lhe tirasse os obstáculos, como é que você ia saltar? Como é que você ia aprender a saltar se não houvesse os obstáculos? Então tem que ter o obstáculo, porque o objetivo do obstáculo não é te parar, é fazer com que você aprenda a pular. Né? Me lembro de uma fábula que Divaldo conta, que foi ensinada por Joana, que quando ele se via inundado de coisas, tantas informações e tal, e ao mesmo tempo de tantas dores e dúvidas e angústias, Joana sugere que ele seja como um rio. Um rio que, quando encontra um obstáculo, enche-se de si mesmo. Observe, o rio vem fluindo. Aí tem um tronco. Aí ele vai acumulando água e passa por cima do tronco. Então ele enche de si mesmo, na sua potencialidade, passa por cima do tronco. Aí lá na frente tem uma pedra, ele enche e supera. Tem um anteparo qualquer, ele sempre vai passar. Porque ele é uma existência que se acumula em si mesmo, isso é o aprendizado, né? A gente vai crescendo e no momento que a gente cresce, a gente ultrapassa. Então os obstáculos não foram feitos para nos parar ou nos derrubar, mas foram feitos para nos ensinar a superar. Nós estamos com essas pessoas como professores e nós como professores deles. Agora, claro, que o melhor aprendizado para todos não é o exercício de aprendermos a fazer a matemática elementar da existência, mas é mostrar o aluno graduado, laureado. Me lembro quando eu estudava, ainda no começo do ginásio, eu estudava num colégio que era um colégio que premiava os melhores alunos como estrela no, no ombro. Então, aqueles que tinham as melhores notas, eles tinham estrela. E quem tinha 2 estrelas, 3 estrelas, eles eram os melhores dos melhores. Então, quando você olhava a roupa daquela pessoa, você ficava assim, meu Deus, como eu gostaria de ter uma estrela na minha roupa. Mas a gente tão burrinho, não conseguia passar com aquelas notas maravilhosas, um esforço, porque a mente ainda trabalhando. Então, era um estímulo você ver que alguém conseguia. Então, quando você ia estudar, você dizia, não, eu quero a estrela, e você ia. A mesma coisa acontece com o espírito que vê
as grandezas do Espírito lá na frente, se enche de júbilo, de amor, de vontade, de desejo de realizar, e com isso se esforça um pouco mais. Então, para a gente poder pensar um pouco sobre a literatura espírita, eu vou trazer aqui dois textos do Espírito Emmanuel em relação a isso. Ele tem um texto que está no livro A Religião dos Espíritos, no capítulo 43, nessa obra psicografada por Francisco Xavier. E ele diz assim, num determinado ponto, ele diz: recebe desse modo os parentes difíceis, os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes do teu aproveitamento na ciência das almas, por instrutores da luta cotidiana. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. Toma-os como instrutores, né? Examinadores, que são os que estão tomando prova, estão pegando as nossas provas. Exame tem a ver com prova. Então, eles são os examinadores constantes do teu aproveitamento nas ciências das almas, ciência da alma, e por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, vai te examinando o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E aqui nos sugere que a ideia do próprio Cristo, que não teve nenhum tipo de possibilidade de passar pelo que passou, mas passou, e isso é o que a gente deve entender. E em um outro texto chamado Paz Indestrutível, que está no livro Ceifa de Luz, o próprio Emmanuel, mais uma vez, vai nos dizer o seguinte: guarda a serenidade e prossegue na extensão do bem, porque resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz do Cristo, que ninguém destruirá. Então, por isso, meus amigos, nós devemos tomar essas experiências como experiências de evolução. São os nossos amigos, sim, mas nós devemos mostrar as nossas estrelas, as conquistas, a melhora da pessoa, quanto nós já conseguimos ultrapassar isso, o quanto nós já conseguimos superar essas palavras tão malditas. Quando eu digo maldita é porque foi dita de uma forma equivocada, as palavras malditas que se tornaram malditas. Então, como a gente consegue elaborar isso e passar incólumes nessas adversas situações, para que a gente possa então mostrar que a gente evolui de outra forma. E quem sabe um dia, quando chegar um ET aqui, a gente possa dizer aí, tá vendo, companheiro, a gente aprendeu. Agora não é mais a dor quem nos guia. Quem nos guia agora é o amor. Que a paz do Cristo esteja em seus corações, estejamos em paz. Em nome de Deus, que assim seja.